25 anos, tem 2,20 metros de altura, conhece mais de 39 países, já lutou, é campeão, vencedor e é prata da casa. Ele é varzea-grandense, cuiabano de coração e está aqui para conversar conosco hoje, numa conversa franca, eu e Montanha Silva. Tudo bom, Montanha? Tudo bem. Então, tá. Montanha, conta um pouquinho da sua trajetória. Você é lutador, você é campeão, você tem vários títulos. Como é que começou isso na sua vida? Quando eu comecei na minha carreira assim, eu morava em Barão de Melgaço, aí sempre tive um sonho assim de ser um atleta, ser um lutador profissional. Aí um dia assistindo a luta do Tyson, passou no filme na minha cabeça, eu falei, um dia eu ainda quero fazer uma luta com o Tyson, vendo, eu assistindo ali, eu lutar, entendeu? E aí eu saí de Barão de Melgaço, numa caminhonete. Você contou pra mim que você era lixeiro, você foi lixeiro lá, Gari, em Barão. Gari. Aí no começo da minha carreira, a gente passa por bastante obstáculo e tal, né? Eu trabalhei de Gari, fui servente de pedreiro, trabalhei por várias, de orelha para várias outras funções, de carpinteiro, de serralheiro, de funileiro. Aí cheguei aqui isso já aqui em Cuiabá? Não, em Barão. Ainda em Barão. Aí de Barão de Melgaço eu vim para Cuiabá já com 14 para 15 anos. Aí comecei a fazer boxe com índio aqui no Porto. Né? Tá. Aí eu fiz umas lutas de boxe, foi 11 lutas, 11 surras. Aí o índio já estava meio desanimando já. Na época o pessoal... Você apanhava mesmo, mesmo com todo esse tamanho. Isso, aí... Vamos fazer só um parênteses disso. Com que idade você já tinha 2,20 metros? Com 14 anos você já tinha? Não, eu comecei a crescer dos 10 até os 14 eu já tinha 2,15. Aí depois até os 16 eu cheguei a 2,20. Aí e mesmo com todo esse tamanho, você chegou aqui para fazer boxe e apanhava? Não apanhava porque eu tinha vontade, mas eu era muito lerdo, né? Eu era muito novinho e muito molão, né? Aí no começo eles me chamavam de geleia. Aí de geleia passou para Camanducaia, aí Camanducaia passou para gigante. Aí, tudo no esporte. No né? esporte, era o seu. Aí depois eu fechei Montanha Silva. Porque já tinha um gigante, né? Um gigante não sei o que lá, que tinha lá, que eu esqueci o sobrenome. Mas aí colocaram Montanha, aí não podia usar Montanha, colocaram Montanha Silva, né? Porque eu queria Camanducaia. E Camanducaia ele tem uma história. O que significa Camanducaia? Camanducaia é um guerreiro que todo mundo tirava ele de bobo, mas na verdade ele era o mais inteligente da tribo e ele era muito batalhador. Que é essa história, isso, né? E era em Cuiabá. Entendeu? Aí eu com um livro uma vez que o índio leu e mostrou pra mim a história do Camanducaia. Era um guerreiro, um índio guerreiro que só vivia apanhando porque tudo que o cacique falava ele fazia ao contrário. Aí o cacique mandava castigar ele. Você gostou da história do Camanducaia? E eu mais ou menos era assim, porque todo mundo falava que eu não ia ser lutador, porque eu era muito lerdo, porque eu era grande, e eu fazia tudo ao contrário. Do apanhar com 14 anos, de 11 surras, quando que começou a nascer o campeão? Aí eu tive a oportunidade de uma proposta de trabalho para ir para Florianópolis. Aí de Florianópolis... Já como lutador? Eu fui para lá e fui... Aí chegou lá o pessoal, como lutador acho que não vai dar certo. Vamos fazer um jeito que você partir pro basquete, porque é grande, alto. Aí eu comecei a fazer basquete. Aí foi o basquete que me deu um pouco mais de agilidade, que é muito salto, foi fortalecendo os músculos. Aí eu já estava com 17 anos. Do 17 até os 19 eu fiz basquete. Aí eu joguei um ano amador, até os 20 anos eu joguei basquete. Aí depois eu joguei já profissional pelo Hebraica, aí já em São Paulo. Eu fiquei 2 anos em Florianópolis, já fui para São Paulo. Aí começou minha carreira lá e o pessoal me viu, falava que eu já tinha sido lutador de boxe, tudo. E eles estavam pegando uns atletas lá de São Paulo para fazer os Gigantes do Ringue, que é aquela luta livre e tal. Aí com o Michel Serdão.
Aí o Michel Serdã me viu e falou, você podia ir lá fazer um teste e tal. Porque além de lutador, você era um show já, né? O tamanho, todo dava pra fazer o que eles queriam aí, realmente, exemplo, né? na luta livre, eles queriam que eu fizesse assim um tipo de... Porque a luta livre é quase um teatro com luta, né? Aí eu tive que fazer o curso de ator, fiz alguns cursos assim, de expressão corporal, expressão de rosto. Essa luta livre ainda era para quem já tem mais de 30 e alguma coisa. É aquela luta do Ted Boy Marinho. Eu aprendi com o Ted Boy. Eu aprendi com o Michel Serdã, com a Múmia. Eu aprendi os golpes que eu sei, eu aprendi com esses professores. E aí tinha os bons, os ruins, isso, aí eu era o bom. Ficava o dedo no olho, eu era o jogava bonzinho. limão e era uma coisa. Você era o bom. O bonzinho, na época eles me chamavam Garoto Montanha. Eu usava um shortão de basquete, um tênisão de basquete e entrava sem camisa, brincando com a molecada, tudo. Aí nessa época eu fazia papel de bonzinho. Aí eu na luta livre, eu tenho umas 150 lutas. Na luta livre. Que não eram lutas, na verdade eram mas só show, que machuca. Mas machuca. Muito mais do que o Vale Tudo. É mesmo? É por causa das quedas, a gente cai pra fora do ringue, então tem que ter muito treino, né? Muita dedicação. Aí você ficou esse período aí na luta livre. Aí eu fiquei até os 26 anos de luta livre. E nós fazia todo domingo, à noite, aparecia no canal de televisão e pro Brasil todo. Eu lembro, eu assistia isso, era criança, minha família toda se reunia pra Foi quando o pessoal começou a conhecer o Montanha, foi quando eu comecei a passar todo domingo à noite nós fazia 4 gravações por mês. Aí às vezes nós fazia show, era turnê de show e tal, pro Brasil todo, viajando de ônibus tal, de avião, né, com o pessoal. Aí foi quando o pessoal começou a conhecer meu trabalho, aí teve a oportunidade de eu ir pro Japão. Mas vai para fazer Vale Tudo. E aí no Japão você já foi como lutador de Vale Tudo. Eu já treinava chão, porque a luta livre, você já tem que ter um pouquinho de técnica de várias outras modalidades, entendeu? Aí eu já treinava Muay Thai, já treinava Kickbox, eu já treinava... No momento que se falava muito pouco sobre isso, né, Montanha? Muito pouco. Os atletas de 35 anos, de 40 anos, de 37 anos... Se os atletas hoje em dia estão ganhando alguma coisa, de um reconhecimento até pela mídia, é graças a nós, os atletas que ralou na época de parte difícil, né? Sem dúvida. E vocês assim, abriram o caminho, e assim né? como tem o Michel Serdã, os outros atletas que já são bem mais antigos do que a gente, 60 anos, 50 anos pra lá, foi o que abriu as portas pra gente, atleta, entrar. Tudo, né? Porque hoje em dia você fala que é um lutador, você tem um respeito. Hoje você tem um status de lutador, mas... Eles respeitam, mas infelizmente a condições financeiras não é igual jogador de futebol, não é igual Ainda. Infelizmente, de cada 1000 atletas, você tira no máximo 10 que sobrevivem. Quem tá rico hoje que é lutador? Perante a que a mídia fala, porque na vida real não é tudo isso. Não sei se você sabe. Às vezes o atleta passa aquilo porque está no contrato dele. Mas na verdade acho que tem poucos. Máximo no Brasil todo, uns 15 atletas. Você estaria no hall quem? Minotauro, Vitor Belfort, o Anderson Silva. E esses atletas que estão na mídia, né? Porque na verdade eles não sobrevivem só da luta. Eles sobrevivem também de algum comercial que faz, alguma participação num filme, alguma coisa assim, porque só do esporte às vezes também, porque para se manter nível mundial, hoje eu estou nível mundial. Então tem vezes quando eu vou treinar, eu chego a gastar 15 mil com meus treinos, 20 mil. Montanha, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória como lutador. Você saiu do Brasil, foi para o Japão, lutou no Japão, fez o seu treinamento, começou a fazer sua história de MMA lá no Japão. E aí você viajou por mais de 40 países. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não conhece, a sua história, a sua trajetória. Você lutou, você finalizou muita gente, você ganhou dinheiro. Como é que foi essa sua vida nesse auge? Hoje assim como quando eu comecei no boxe foi um desastre. Mas aí depois que eu comecei meus treinos, que mudou meu físico assim de um gordinho
Um cara desengonçado grande, enorme. Eu tenho 2,20, entendeu? É muito. Então, quase 1 metro mais que eu. Na minha adolescência era muito desengonçado. Então eu era lerdo, não é que faltava determinação. Aí quando eu tive a oportunidade de ir pro Japão, eu já estava com 170 kg de músculo. Entendeu? A explosão era outra. Tá certo que eu ainda estou só um pouco lerdo, mas porque você movimentar isso tudo é difícil, demora, né? Então hoje mesmo estou com 159 quilos, sem treino porque eu estou lesionado. Mas quando eu fui pro Japão, eu estava com 176 quilos. Quando eu tive a proposta do Sérgio Battarelli para ir pro Japão, assim, fazer uma luta lá, que era para mim fazer uma luta no Japão. Aí eu peguei o Musashi. Que até o pessoal que quiser ver o vídeo, tá na internet, é só entrar na internet. A gente vai colocar um trechinho aí do vídeo dessa luta. Musashi, que essa é a primeira luta. O Musashi versus Montanha Silva. Aí eu peguei o Musashi na atualidade, ele era o campeão atual do Japão. Ele era um melhor atleta que tinha no Japão. Aí contrataram eu para me apanhar dele. Apanhar dele, não tem? Tem coisa armada mesmo nisso? Não era bem armado, porque pegou eu, que era da luta livre, para fazer um tipo no Vale Tudo, né? Que lá chamava o K1, que é o K1 MMA. Foi a primeira luta que eu fiz, valia ir pro chão. Mas, entendeu? Valia só ficar 1 minuto no chão, tinha que levantar o pé de novo. Aí eu peguei, quando começou a ir pra mídia, tudo lá no Japão, ele teve umas provocações dele, né? Aí perguntaram, o que você acha de lutar com um brasileiro e tal? Aí que eu tenho que explicar por que eu fiquei tão nervoso. Né? Aí ele pegou e eu já sabendo os obstáculos que eu tinha passado aqui no Brasil para chegar lá, entendeu? E eu representando o país. Querendo te desmoralizar. Isso. Aí perguntou, o que você acha de pegar um brasileiro? De lutar com um brasileiro? Ele olhou pro repórter e deu um sorriso assim, bem snob assim. Falou, quem é o Brasil? Ódio, né, Montanha? Porque pra mim eu tava representando o Brasil, então eu tinha por honra de estar defendendo o país, né? Aí eu olhei pra ele e falei, tá bom, eu vou mostrar pra você quem é o Brasil. O repórter perguntou pra mim, o que você acha, Montanha Silva? Eu falei, não, eu vou mostrar amanhã pra ele, em cima do ringue, quem é o Brasil. A força do Brasil, né? Entendeu? Porque eu não cheguei aqui porque o fulano me colocou aqui, não, eu cheguei aqui porque eu mereço. Mas ele é o atual campeão. Eu falei, mas amanhã eu vou matar ele. Aí o pessoal falou assim, achou que o matar meu era o nocaute, né? Porque a gente tem uma gíria, eu vou matar ele em cima do ringue, mas na verdade eu vou nocautear, eu vou derrubar. Mas eu falei no verbo isso, na hora da raiva, na hora da adrenalina, né? E eu falei assim, mas amanhã eu mostro pro Japão todo quem é o Brasil. Né? Subi no ringue com muita determinação e comecei a bater nele, mesmo o nível técnico olhando o meu e o nível técnico dele, dava pra ver, quando eu batia ele encaixava os golpes certinho em mim. E eu não tinha o nível técnico igual o dele, porque eu não treinava a nível mundial, eu treinava só que luta livre. E na época eu não sabia direito o chute. Eu estava treinando Muay Thai, ainda não era mestre de Muay Thai. E na hora não saía o chute, eu só queria bater nele de soco. E eu comecei a socar a cara dele, tinha uma hora que eu encantou ele, foi uns 10, 12 socos. Né? Aí eu acabei jogando ele pro chão e ele desmaiou, porque eu bati o ombro muito forte no queixo dele, ele já caiu em cima dele, ele desmaiou. E eu arrebentei ele todo, falei, agora ele morreu. Aí saí de cima dele e voltei, quando na adrenalina da luta você faz isso. E eu com tanta determinação que sobrou com excesso. Né? Aí eu voltei e ele mexeu o pé. Eu gritei pro meu treinador, que é o mestre Rony, foi ele que me ensinou o Muay Thai que eu sei. Eu falei, mestre, ele não morreu. Aí eu bati no juiz e voltei em cima, que a luta tá aí na internet. Meu Deus. Aí foi quando eu conquistei o respeito dos outros atletas, dos outros treinadores. Hoje fala, Montanha Silva, qualquer atleta que sobe no ringue comigo, sabe que posso ter um pouco, eu sou lerdo, eu sou meio desengonçadão, mas eu tenho determinação demais, assim, né?